Começa agora o Balaio Cultural, programa da Rede Cidade de Comunicação e Cidadania, integrante do projeto Canal Plural, a TV da Educação, Diversidade e Economia Criativa. Esta obra audiovisual é viabilizada por meio do edital Fomento Cult, PNAB número 41 de 2024, do Programa de Ação Cultural PROAC e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura PNAB. Realizado pela Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo, Ministério da Cultura e Governo Federal. Balaio Cultural de hoje, vamos entrevistar o Gil de Oliveira, radialista, apresentador, que vem trazendo na sua bagagem vários programas. Gil, fala pra gente um pouco da sua trajetória como jornalista, como radialista. O rádio veio primeiro do que o jornalista ou os dois vieram juntos? Daniel, antes de mais nada, eu quero agradecer pelo convite. E é sempre bom falar daquilo que te dá prazer, trabalhar naquilo que flui de uma forma natural, principalmente em termos de comunicação. Eu vim para cá de Ribeirão Preto em 2001, 2002. Aí foi quando eu entrei na Rádio Difusora, a convite do nosso Jorge Henrique, nosso querido Jorge Henrique, que Deus já o levou. Então eu trabalhei alguns anos dentro da área esportiva e acompanhamos o campeonato amador da cidade aos domingos pela manhã. Eu tive o prazer de trabalhar com o Elcio Veloso, pai do Rogério Veloso. Então era uma equipe muito, muito boa. O Elcio, um grande narrador, eu comentava o jogo, e o Bruno Lemes, que até hoje continua na Difusora, ele era um repórter de campo. Então foi uma fase muito boa, foram alguns anos. Então foi marcante isso, sabe, dentro da rádio. Depois eu fui para a Rádio Liberdade, onde tive um programa, A Volta do Sucesso. São músicas dos anos 80, porque muita gente fala que a década de 80 foi uma década que não devia ter terminado. Principalmente, não só musicalmente falando, os grandes programas de humorismo, entendeu? Os grandes atores, eles vêm dessa época. Entendeu? Então, foi muito bom. O programa era mesclado dentro da música. Eu colocava alguns trechos de desenhos animados, alguma coisa desse sentido. As grandes séries da década de 80. Então, fez um grande sucesso, tanto prova que eu e o Adilson Barbosa, nós fomos homenageados na Câmara Municipal pelo programa que eu tinha na Rádio Liberdade, A Volta do Sucesso, e também pelo programa Panorama Esportivo. Tiveram grandes matérias. Eu cheguei a descer 2 vezes na Cachoeira Grande de Rapel, ali em Lagoinha, em Igaratá, fazendo esqui aquático, tantas e tantas coisas, gente famosa que nós entrevistamos dentro do vôlei, do esporte de uma forma geral. E tive o prazer de conversar com o Clodoaldo, no evento que teve no dia do desafio, a convite do Sesc. Então nós fomos para, você lembra, né? Nós fomos para o Sesc Pinheiros, então tinha muita gente importante ali. Então eu entrevistei o Pepe, o ex-jogador do Santos, o gol lá do Pelé. Entrevistei o Clodoaldo, perguntamos sobre a Copa de 70, alguns jogos do Santos, aquela fase áurea do Santos Futebol Clube, não é? E o Zete, que jogou no São Paulo durante muitos anos. Então, essa época foi maravilhosa. Foi o Xuxa da natação e tantos outros esportistas assim, de peso. Então foi uma época maravilhosa dentro do panorama esportivo, nessa época. E depois você migrou para a TV? Isso, aqui na TV Cidade, TV comunitária nossa. Você foi migrando, o jornalismo, o rádio não saiu de você, mas você transformou em audiovisual, né? Exatamente, porque então tinha que mesclar, entendeu? A realidade, então você tinha que mesclar tanto a rádio quanto a TV, entendeu? Então, por exemplo, com a Cláudia Mello, nós fizemos assim matérias incríveis,
sabe? Então a gente saía para viajar, fazer eventos em outras cidades. Então foi uma época maravilhosa, continua sendo. Na verdade, mesmo porque, Daniel, o rádio, muita gente fala que o rádio, com o advento da internet, o rádio iria sumir. Não, de forma alguma. O rádio continua dentro do seu patamar elevado. O rádio tem o seu espaço até hoje, mesmo porque ele é imediato, é uma resposta imediata para qualquer situação. Principalmente, por exemplo, a TV numa grande enchente, numa grande catástrofe, por exemplo, em lugares e zonas rurais, o rádio imediatamente ele informa, ele informa, entendeu? Então o rádio ele permanece dentro do seu patamar de divulgação, sabe? Então ele se mantém até hoje, porque grandes programas hoje, apesar da internet, o rádio continua vivo, acima de tudo. De tudo. Fala um pouco pra gente dessas entrevistas que você veio fazendo ao longo da sua carreira. E hoje você está com um programa num outro formato. Fala depois um pouco desse novo formato que você está adquirindo agora, porque antes era você e a câmera e os clipes, né? Você passava. Fala dessa fase que é importante isso, que era um programa gostoso de assistir e relembrava momentos assim que às vezes muitas pessoas esquecem, que é aquela memória afetiva, né? Na realidade, você tem razão. Eu fiz algumas entrevistas marcantes. Na época, eu trabalhei na prefeitura, na área de comunicação, então mesclava, às vezes, algumas viagens na época, por exemplo, dos jogos regionais, mesclava, eu ia como a comunicação da prefeitura e pela TV Cidade. Inclusive, uma época, em Igaratá, nos Jogos Regionais, no desfile de abertura das delegações, eu consegui entrevistar o Geraldo Alckmin. Olha. Na época, eu estava com o prefeito da cidade, das delegações, na abertura, e na época, ele era um dos secretários do governo do estado. Ele foi muito atencioso, solícito, né? Então, conversamos, batemos papo, entrevistei, por exemplo, na época, o Quércia, o Quércia, o político, entendeu? E tantas outras entrevistas que foram marcantes, principalmente dentro da área esportiva, sabe? Depois dessa homenagem recebida na Câmara Municipal, lá do Adilson Barbosa, eu mudei, fui para um outro programa chamado A Volta do Sucesso. Então, como eu falei agora há pouco, então era fantástico o programa, tinha uma audiência boa, você mostrar aquilo que você te traz recordações, é muito bom, como nós falamos agora, da década de 80, que foi uma década marcante em todos suas esferas e tal. E nisso eu tive que parar um pouco, fui para a Rádio Liberdade novamente. Depois, conversando com a Cláudia, eu voltei a fazer um programa sobre cinema, entendeu? Sobre cinema, chamava Os Clássicos da Sétima Arte. Então, falar de cinema é muito bom. O cinema também, muita gente, a exemplo da rádio, o cinema ele se manteve, apesar do streaming, apesar das redes sociais, ele se mantém. Ele encanta, né? Exatamente. Encanta, né? Nós temos agora 2 exemplos fantásticos dentro do cenário nacional, o ano passado da Fernanda Torres, quando ela ganhou Ainda Estou Aqui, mostrou o talento da atriz do cinema brasileiro, um filme do Walter Salles, Ainda Estou Aqui, em janeiro de 2025. Sim. Entendeu? Então ela concorreu ao Oscar, infelizmente ela perdeu, mas marcou, entendeu? Ela é uma atriz realmente de talento marcante, filha de uma grande atriz, Fernanda Montenegro, tá certo? Então, agora nós temos o Wagner Moura. O Wagner Moura é um dos grandes, melhores atores que tem aqui. Ele vem de uma carreira, desde a época da Bahia, dentro do teatro, onde ele começou. O teatro é uma escola fantástica. Ele veio, depois ele foi para a televisão. Se você retroceder aí, você vê que ele tem grandes papéis em grandes novelas da Globo,
entendeu? Porque as novelas da Globo, quer queira, quer não, elas não existe um termo de comparação entre as novelas antigas, tanto prova que as novelas são reprisadas agora, elas têm mais audiência do que as novelas atuais. Eu não entendo isso, como é que um escritor, entendeu? Nós perdemos agora o Maneco, o Manuel Carlos, sabe, grandes novelas que ele fez, então você não existe esse termo de comparação. E o Wagner Moura fez parte desse nível e foi agora participar com o seu filme O Agente Secreto, mesmo porque o Wagner Moura, ele já recebeu um grande prêmio no passado, que ele se destacou, ele ganhou o Urso de Ouro em Berlim com Tropa de Elite. Tropa de Elite foi marcante, tanto prova que ele recebeu o Urso de Ouro em Berlim na época. E era para ele ter ganho já o Oscar, sabe? Então, Tropa de Elite, como Capitão Nascimento, ele se destacou. Ele foi homenageado no mundo inteiro, praticamente, dentro do cenário de cinema. E ele fez, na época, o Capitão Nascimento ficou marcado. Ele, inclusive, existe um termo de comparação com hoje. Ele era um policial, realmente, linha dura, sabe? Ele trabalhava contra o tráfico de drogas, contra a corrupção interna da polícia, contra políticos, e ele se destacou. Então ele teve o filme mostrou aquele conflito interno dele com a família, com o estresse, entendeu? E esse estresse até hoje ele existe dentro da polícia militar de todos os níveis, entendeu? Então, por exemplo, o índice às vezes até de suicídios, entendeu? O diário de policiais é incrível, sabe? Então, o Wagner Moura agora, vamos esperar o Daniel, agora em março, 15 de março, que ele realmente ganhe mais um prêmio como melhor ator no Oscar, entendeu? Vamos torcer para isso. Bacana isso, né? O bom que vai abrindo também o espaço para a gente que produz o audiovisual. As pessoas começam a valorizar, porque nós temos ainda aquela coisa que só o americano que faz grandes produções, e a gente consegue fazer grandes produções, bons trabalhos aqui, que despertam o mundo lá fora para depois as pessoas aceitarem aqui dentro. O brasileiro é meio complicado nesse ponto. Na verdade, eu acho que principalmente dentro do cinema, os recursos a gente não pode comparar. Por exemplo, lembra a era de ouro do cinema mundial? O Brasil estava iniciando, mas sempre nós tivemos talentos em todos os níveis, tanto como grandes diretores, quanto grandes atrizes, grandes atores, e a prova está aí, você entendeu? Porque não se fala apenas de sucessos individuais, é uma equipe que reúne, você sabe muito bem, você já trabalhou dentro da área, você vê uma equipe fantástica de produtores, os cinegrafistas, autores, sabe? Então é muito bom. O Brasil está no caminho certo, dentro do cinema, e com certeza nós vamos ter mais grandes prêmios à vista. Certo. Gil, fala pra gente esse formato novo dos entrevistados que você está trazendo ao conhecimento público. Traz doutores falando sobre temas polêmicos, doutoras que falam sobre temas polêmicos também, que ao mesmo tempo alerta, informa e comunica às vezes coisas que as pessoas desconhecem. Essa linhagem que você vem buscando, eu acho muito interessante, e é uma proposta totalmente dentro da TV comunitária. Exatamente. Você vem trazendo os músicos, traz mestres, e é interessante isso. Fala pra gente desse processo que você está vindo. Você sempre teve essa linha de trazer para a comunidade as coisas interessantes, bonitas, e agora você está vindo também como um informativo também. É o lado jornalista seu que está despertando mais ainda? Você sabe, deixa eu falar, só retroceder um pouco, tento mesmo, bem de encontro que você está falando. Numa época eu tive um programa de rádio, então eu falava algumas coisas, então isso era o programa da quarta à noite, sexta à noite, sábado à tarde. Chegou no sábado à tarde, mas ligou para mim um senhor
Ele falou assim, olha, senhor, desculpe eu te desligar e tal, mas ontem você falou tal negócio assim, assado, isso veio de encontro um problema que eu estou tendo com a minha esposa. Eu falei, mas qual é o nome da sua esposa e tal? Ele me deu, eu falei, você mora onde? Eu falei, então faz assim, daqui a uns 15 minutos, fica ao lado dela, eu vou falar de vocês e vou mandar uma música, eu coloquei uma música do Roberto Carlos, tenho tanto para lhe... E ele, a pedido dele, foi feito, 20 minutos depois, quem me liga, ela. Agradecer, então aqui ela aproximou. Então você vê que tem um propósito, foi muito bom. Esse formato que você está falando agora, o programa chama TV Saber. TV Saber. Então o intuito realmente é esse, você levar para as pessoas, mostrar o trabalho o programa é diversificado em todas as áreas. E já trouxe médicos, advogados, o pessoal falar sobre direitos do consumidor e várias especialidades médicas. Então, você usa uma linguagem simples, dentro eu peço sempre uma sinopse da pessoa, falo, olha, me mostra como se desenrola o seu trabalho. Então, eu mando para a pessoa umas perguntas para ela analisar, então uma pré-pauta. Então a pessoa sabe que vai ser perguntado, ela fica mais à vontade e também facilita para nós, sabe? Uhum. Eu trabalho com o Douglas, então a gente sempre é uma equipe. O sucesso de um trabalho sempre depende de uma equipe. Então tem dado resultado. Já trouxe várias pessoas aqui de várias áreas dentro da arte, dentro da música, dentro de especialidades médicas. Por exemplo, eu trouxe já a doutora, é uma delegada da Delegacia da Mulher. Então ela falou sobre esses feminicídios que estão acontecendo. Então ela orientou, sabe, foi muito interessante. E depois ela me ligou e falou, olha, realmente foi muito bom que pessoas já ligaram. Tem coisas que as pessoas às vezes não sabem dos seus direitos, entendeu? De uma forma geral. E mesmo em questão de saúde, é sempre bom o alerta dado por um médico, por uma médica, sobre determinadas situações, entendeu? Nossa, eu não sabia disso, eu não sabia daquilo e tal. Então, isso tem sido muito interessante. Bacana isso, que você está sempre atual com as pautas, né? É bacana isso, essa transição que você vem, essa busca que você vem, você está sempre, tanto jovem como uma pessoa de mais idade, você entrevista. Exatamente. E você tira um conteúdo bom das pessoas, porque você está dentro do contexto, você está sempre atual. Exatamente. Por exemplo, eu trouxe aqui agora, há pouco tempo, o André Condo, ele é um escritor. Ele ganhou o Prêmio Jabuti 2025, que é uma grande honra, sabe? Ele ganhou. Ele é daqui de Taubaté. Interessante, Daniel, o livro que ele ganhou foi O Silêncio de Kazuki. Kazuki é o pai do André Condo. O pai, então, é uma vida. O Silêncio do Kazuki, ele conta a história dele com o pai, que o pai não conversava com ele. Então é interessante, ele fala que ele certa vez ele conversou com o pai, posso lhe, nós ganhamos eu ganhei o direito de uma verba tal para escrever um livro, o senhor poderia falar comigo? Ele falou, o senhor conta a sua história? Conta. Então é interessante que ele falou que estava conversando com o pai e sentou e falou, pai, vamos começar? Aí ele falou, tá bom. Pai, como é que começou a sua vida? O pai olhou para ele e falou assim, o que foi feito, acabou. Não falou mais nada. Sabe, então esse silêncio, tem passagens assim incríveis. E ele, interessante, a luta, ele tem um fato interessante, que ele um dia estava com o pai dele e a irmã, então o pai perguntou para ele, isso quando ele começou a escrever, entendeu? Que ele tinha o sonho de atingir a meta de um grande escritor, viver de literatura. Então o pai pergunta para ele, filho, você está trabalhando? Ele fala assim, sou filho. O pai, o que você está fazendo? Eu sou escritor. Mas você já está ganhando com isso? Ele fala, não, a minha irmã está me ajudando. E o pai simplesmente respondeu para ele, então você é pior que um mendigo. O mendigo explora quem ele não conhece, você está explorando a sua irmã.
Aí ele levantou, ele falou que a minha vontade foi nunca mais conversar com meu pai, mas assim mesmo ele manteve o pai dele, sabe? Tem coisas incríveis, que eu acho que é a luta. Tanto prova que depois que ele venceu todos esses prêmios, o pai dele adoeceu, teve câncer, então ele lutou pelo pai. E um dia o pai dele já estava se recuperando e ele levou o pai numa médica. Então a médica, ele deu o livro, eu dei o meu livro para a médica. E a médica começou a falar sobre minha carreira e meu pai ouvindo. Então ela falou assim, olha, parabéns por toda essa carreira, por esses livros e tal, por esse prêmio. E hoje você vive da literatura. Bacana. O pai dele ficou em silêncio. Então, essa é uma maravilhosa, esse momento, sabe? Eu achei incrível. E ele falou que ele adora o pai dele, sabe? Eles são daqui de Taubaté. Sabe? O pai dele foi um taxista aqui na cidade, entendeu? Então, são fatos assim que marcam, não é? Que dentro de quem você traz para entrevistar, você percebe, por exemplo, eu trouxe há pouco tempo uma menina de 12 anos, fez 13 anos agora, ela é de Natividade da Serra, chama Lívia Mello. Ela é uma cantora sertaneja, uma menina, uma criança praticamente. E ela já cantou agora, em 2025, no fechamento de Barretos, no rodeio de Barretos. E com um detalhe, ela já está convidada para voltar este ano no rodeio de Barretos. Sabe, com 3 anos de idade. Bacana isso. Então ela já esteve aqui no programa por 2 oportunidades, sabe, falando dessa trajetória dela, essa carreira que já está se iniciando. É interessante que aqui no nosso Vale do Paraíba aqui, Taubaté principalmente tem muitos talentos, não, Gil? Tem várias tanto áreas. Da música, da literatura, das artes plásticas. Olha, você tem razão, por exemplo, aqui mesmo dentro da TV Cidade, o Douglas Jefferson, que trabalha aqui conosco, ele é um escritor interessante, vocês podem até verificar na internet. O Douglas, simplesmente, um dos últimos momentos, ele esteve com o Cid Moreira, os dois aqui da cidade. O Cid Moreira, que estava em Petrópolis, e o Douglas esteve lá com a namorada dele e levou um livro para o Cid Moreira. Procurem na internet, que vocês acham um momento interessante. E o Douglas é um grande escritor, ele escreve poesias. E nós temos aqui também o professor Gilberto, que ele tem um programa aqui na TV Cidade também, é um padre, escritor, filósofo. Então nós temos assim, esse é motivo de orgulho para todos nós, você entendeu? Então é só você buscar, procurar, que vocês encontram grandes personagens aqui da nossa cidade, aqui dentro de Taubaté mesmo. E uma coisa que o Gil faz, que eu acho muito bonito, é quando ele manda as mensagens pra gente, de aniversário, de fim de ano, de Páscoa, e ele tem um dom todo especial. Hoje ele está meio afônico, porque ele está meio gripado hoje, mas ele tem uma bela voz, e a entonação que ele usa nas passagens, tanto numa poesia como umas frases que você manda pra gente, eu acho muito interessante isso. Que o Gil vai até fazer uma narrativa pra gente de um filme que a gente está produzindo, e vai ser muito legal. Fala um pouco disso, dessa paixão sua com o trabalho da voz, que você tem essa facilidade, esse talento. Olha, eu até peço perdão a vocês pela voz, não está lá grande coisa, mas atender um convite do Daniel, é claro que vem com muito prazer. Olha, Daniel, é muito importante você falar coisas boas para as pessoas, entendeu? É muito bom, porque você sabe que tudo que é dito com sensibilidade, isso aí chega até as pessoas. E é marcante isso. Isso marca, sabe? Você falar, você viver aquele momento. Então as pessoas, na verdade, Daniel, é o seguinte, as pessoas estão necessitando, sabe? As pessoas, de uma forma geral, as pessoas estão necessitando de ouvir coisas importantes, entendeu? Dentro de um certo tom da sensibilidade, sabe? Então são mensagens
que chegam e são marcantes. E elas ficam dentro de cada um, quem ouve. É muito bom você ouvir aquilo que te agrada, aquilo que faz você pensar, você refletir, entendeu? Então, é interessantíssimo você acordar todos os dias, você ouvir alguma coisa que te dê prazer, para que isso o teu dia melhora, o teu dia realmente ele engrandece, sabe? Então tem frases incríveis que a gente manda para as pessoas: acredite em você, sabe? Tem tantas coisas importantes que você pode falar. Então, sempre que você tiver essa oportunidade, faça isso, fale com as pessoas, converse, transmita aquilo de bom que te faz bem, sabe? Então, aquilo que te faz bem, ela chega até as pessoas e existe uma troca ali, existe uma troca de sensibilidades. O Daniel, eu estou feliz pelo convite que o Daniel já me fez para fazer essa narrativa desse filme. É um cinema, né? Um filme. É um filme, na verdade é um conto que a gente está fazendo, mas é um conto fictício, né? Que é a história de um lobisomem, que é o lobisomem, que é de lobby de política, né? A mão que rouba, né? Na verdade. Então a gente vai dar ao mesmo tempo um humor e uma verdade através da sua narrativa, que as pessoas vão ficar naquela dúvida se é um conto mesmo, se é uma história de Taubaté, para poder deixar em dúvida isso. Então as passagens dessa narrativa, você que vai fazer para a gente, para poder dar essa ficção em cima de um conto que pode ser verdade ou pode ser mentira. E, na verdade, existe uma frase que fala o seguinte: o importante não é o que você fala, é como você fala, entendeu? Isso cabe em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação, sabe? Essa é a grande realidade. E eu gosto muito do timbre da voz do Gil. Eu acho assim, ele tem essa pegada de radialista, ao mesmo tempo voltado ao jornalismo, e dentro do audiovisual fica legal isso, essa mistura que você faz. Você trabalha bem a sua presença com o audiovisual e com aquela experiência da rádio, que é o ritmo. Você tem um ritmo, você tem uma frequência. Eu acho muito legal isso, e isso aí só vem com o tempo. Fala um pouco dessa junção que você veio fazendo ao longo da vida e você nem percebe. Exatamente. Olha, isso aí eu acho que vem com o dia a dia, sabe? Com a experiência você vai criando, vai se moldando, sabe? Todo esse tom de voz, o como que você tem que falar, sabe? Teve uma época que eu vi chama Sedote. Sedote foi uma época que eu morei em Cotia, ele fazia parte de um grupo de esoterismo, holisticamente falando, sabe? Então, uma vez eu achei, nunca esqueço isso, vem de encontro que nós estamos falando. O importante não é que você fala, é como você fala. Então, ele tinha que dar uma palestra para um grupo de jovens, devia ter mais ou menos umas 50 jovens aí, e todos esperando, estava aquela bagunça, sabe, na sala e tal, esperando por ele. Ele entrou, mas ele gritou, eu sou o Sedote, mas gritando, sou o Sedote, eu quero silêncio aqui. Todo mundo ficou assim, falou um monte de coisa. Aí ele saiu, ninguém esperava, sabe? Aí, Daniel, deu 2 minutos, ele voltou, falou assim: bom dia, eu sou o Sedote, eu gostaria, por favor, de pedir o silêncio para vocês, que nós vamos falar. Sabe? Então, isso marcou, sabe? Então, vem de encontro que a gente fala que o importante não é o que você fala, é como você fala. Então, se preocupe como você se dirige às pessoas, sabe? O que você fala para as pessoas, porque nem sempre você sabe o que está passando dentro de cada um, sabe? Do interior, do interno de cada um, sabe? Então, isso aí sempre respeite, acima de tudo, as pessoas.
Bom, meia hora passa muito rápido. Gil, tem alguma coisa que você quer deixar para as pessoas que estão assistindo a gente agora? Foi um prazer para a gente fazer essa micro entrevista, porque passa muito rápido e vai ter outras oportunidades, a gente mais para frente a gente bate outros papos. Deixa alguma coisa para o público agora. Daniel, acima de tudo eu quero agradecer mais uma vez o seu convite. Foi muito importante, sempre bom a gente falar daquilo que te dá prazer, como eu falei no início. O que eu deixo para todos aqueles que estão nos assistindo, seja sempre fiel a você mesmo, aos seus princípios, sabe, aos seus pensamentos, e faça sempre o bem. Faça sempre o bem. Você sabe, vou te contar uma coisa que aconteceu aqui, outro dia aqui que eu fiquei... Eu nem falei isso para ela. Um dia teve aqui eu estava aqui na TV e eu estava na sala e duas senhoras, bem simples, bateram na porta para pedir comida, aquela coisa toda. Aí eu falei com a Cláudia, sabe, eu mandei ela entrar. E para minha surpresa, quando eu vi, elas estavam almoçando na mesa com todos eles. Aquilo foi marcante, uma coisa assim que eu não vou esquecer nunca, sabe? Então, faça sempre o bem, o melhor, sempre. E acredite sempre em você e acredite sempre em Deus. Obrigado, Gil. Balaio Cultural vai ficando por aqui. Obrigado pela Cláudia que está fazendo para a gente a câmera hoje aqui, o André, o apoio, o André Ferreira, ao Mário Jefferson, que é o nosso diretor-geral aqui. E para vocês, tenham um bom dia, uma boa noite e que até o próximo programa. Obrigado, Gil. Nós que agradecemos. Você assistiu o Balaio Cultural, programa da Rede Cidade de Comunicação e Cidadania, integrante do projeto Canal Plural, a TV da Educação, Diversidade e Economia Criativa. Esta obra audiovisual é viabilizada por meio do edital Fomento Cult SP PNAB, número 41 de 2024, do Programa de Ação Cultural PROAC e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura PNAB, realizado pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Governo do Estado de São Paulo, Ministério da Cultura e Governo Federal.